em nome aqui então, da atual gestão do CAJ e da gestão anterior também, queria dar as boas-vindas a todos. É um momento muito especial para o CAJ, essa homenagem que nós prestamos ao profissional do ano e aos alunos da engenharia. Então, como essa homenagem é referente ao ano de 2024, então vou passar a palavra para o Cine, nosso presidente da gestão anterior, que vai conduzir todo o trabalho. Mas boa noite e sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigado, Rogério. Sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje, então, estamos aqui reunidos para realizar o que tradicionalmente nós fazemos anualmente. Bem no começo, quando essa homenagem foi criada, ela ocorria em dezembro, no fim do próprio ano, e com o tempo isso acabou se deslocando um pouco e às vezes sai mais na frente, ou sai mais atrás. Nós fazemos questão que seja no primeiro semestre, para justamente fazer a ligação com o ano que foi feito. Então hoje estamos encerrando praticamente esse ano de 2024, homenageando as pessoas que foram para nós destaques em 2024. Eu só gostaria de dar as boas-vindas, assim, sem muito protocolo, a algumas pessoas em particular. O nosso secretário de Planejamento e Pesquisas, a professora Marli, que é a nossa presidente da Associação de Moradores da Estrada Mildau e vice-presidente da APA, Dona Francisca. O Nivaldo, seu filho, está também representando. Nós temos diretores da casa e nós agradecemos. Temos convidados dos homenageados que nós damos as boas-vindas, dão sempre bastante brilho, os próprios homenageados. Então, vamos começar nosso trabalho. Primeiramente, eu só gostaria de fazer 10 informações de ordem assim, paroquiais, porque se deixar para o final, a gente esquece. O CAJ já está com o seu calendário em curso. Nós já estamos com o torneio de futebol em andamento, na sua segunda rodada. Nós teremos agora em julho um seminário nacional sobre qualidade do ar interior, que já está começando a ser divulgado. Vai ser na Expoville por 2 dias, 1º e 12 de julho. Então, é um tema altamente importante para nós todos. Aliás, a tradicional feira da PNCD já está bem decidida. Será no dia 6 de setembro e nós já estamos distribuindo os devidos carnês. Então, iremos sair sem erros por protocolos. Mas esta era que avisou os trabalhos e formalmente convidando traz homenageados por sentarem até os dedo. Mais um vídeo. A nossa homenagem a Ana. Elas. E por final do ano, normalmente também acontece para uma pessoa. Esse ano nós estamos, então, fazendo o homenageado das pessoas, porque nós já vamos explicar o porquê nós estamos homenageando 2 amigos do Grupo Canal, tem tudo a ver com os nossos 70 anos. E estou fazendo um pequeno retrospecto, que foi o nosso ano de 70 anos, que foi um ano especial. Poucos chegam aos 70 anos. E nós esperamos e passemos disso e muito.
E os 60 anos do CLJ ele foi dedicado particularmente aos seus amigos. Essa homenagem que nós estamos fazendo aqui, ela é feita há bastante tempo. Então, nós tivemos o cuidado de, quando festejamos os 70 anos, nós chamamos todas essas pessoas, ao longo de vários anos, foram homenageadas como amigos dos engenheiros e foram destacados como engenheiros por comendas oferecidas pelo CREA, por comendas oferecidas pelo CONFEA, por outras homenagens que, como profissional, ele desempenhou, muitos por indicação do CAJ, e essas pessoas também foram homenageadas nos nossos 70 anos. Então, dedicamos os 70 anos aos amigos do CAJ. Nós destacamos também profissionais com inspeção nacional e internacional, quando nós fizemos um painel em que cada um desses profissionais teve a oportunidade de falar para a plateia o que era ser engenheiro. Esse trabalho ele está, inclusive, registrado em mídias sociais, está no YouTube. Quem tiver oportunidade, desejo de ver, assistir a mensagem de cada um, aconselho, porque realmente é muito bacana, tem aí experiências, a maioria conversou tudo muito parecido, basicamente uma ideia na cabeça e um diploma na mão, e como todos nós, o meu nós, e realmente alguns se destacam de forma assim impressionante. Tivemos o cuidado, então, chamar esses três, e eles vieram para representar a todos nós. E valorizando também os membros de toda a nossa comunidade profissional, nós, CAJ, estamos há algum tempo valorizando a comunicação entre nós profissionais e dos nossos profissionais com a comunidade. Então, nós temos um programa de TV, chama Engenharia na TV. Ele é renovado toda semana. Ele passa em TV aberta, que é TVPE, canal 11, por 3 dias. Infelizmente, nós temos que repetir o mesmo programa nesses 3 dias. Mas toda semana a gente procura realmente trocar esse programa. Eu já tenho tido um retorno muito bacana desse programa. Depois, além de passar a TV, ele também vai para o YouTube, onde nós temos um canal no YouTube com mais de 150 programas gravados em várias modalidades. Uma das que mais audiência tem é o Minha História. E muitos aqui já foram lá contar a sua história. Então, assim, lembra do casal Cabelinho, que já contou a sua história. Nós temos o Pista, que já contou a sua história. O Pita, que já contou. O Marcel, que já contou. Muitos já contaram. O Jorge não contou bem a história dele, mas nós demos um jeito de contar a história dele. Mas eu vou começar um pouquinho mais cedo. Então, nesse canal do YouTube, nós temos o Minha História, nós temos o Além da Profissão, um programa que foi criado por inspiração do Jorge. Porque quando nós convidamos do Jorge para contar a sua história, eu disse que não queria falar, não tive exatamente a expressão, eu não queria falar da profissão em público, como eu conheci. Aí alguém, um amigo comum, sugeriu que eu convidasse ele para falar de esporte. Aí ele olhou para mim e disse, e que já me interessa. E aí nós fizemos um programa maravilhoso e nasceu a modalidade Além da Profissão. E desse Além da Profissão, que o Jorge inaugurou, nós temos o Ernesto, que deu um depoimento muito bacana também sobre o serviço voluntário. Ele é feito além da profissão e de uma forma absolutamente voluntária. E nós temos um colega nosso que ele tem por hobby fazer maquetes. E aí ele produziu várias maquetes dos desenhos de Leonardo da Vinci, que é o Sonsini, do dele Sonsim. Então nós temos esses 3 programas dessa modalidade, são muito bacanas, dentro do canal do YouTube, que faz com que a gente se comunique com a comunidade
a gente se comunica entre nós todos. Esse nosso canal tem mais de 500 inscritos, mas já tem mais de 27 mil visualizações. E o interessante é que quando a gente olha o perfil dos que acessam o canal, mais de 60% tem menos de 60 anos. A gente pensava que a gente ia falar para nós mesmos, não, nós estamos falando para pessoas mais jovens. Isso é bastante interessante. Nós temos, inclusive, assistentes do exterior. É um perfil bem interessante quando a gente analisa esse perfil. Então, o YouTube é uma providência do CAJ para se comunicar entre nós nos comunicados e nos comunicarmos com a comunidade. E temos também uma coluna de jornal, o único jornal impresso da cidade que ainda existe, que recebe uma coluna nossa. Essa coluna tem uma frequência mais ou menos quinzenal, mas ela não é assim pobrechiosa, porque quando o assunto nós entendemos que ele deve gerar um documento, a gente procura fazer com que a coluna seja editada, porque aí o acesso da comunicação foi para todo mundo, ampla, e fica gravado para a vida toda. Então, temos assim que envolvem esse espírito de registrar opiniões, nós usamos a nossa coluna. Então, esse ciclo dos 70 anos deu esse destaque para a comunicação, e ele se encerra hoje com a homenagem que nós fazemos a essas 3 pessoas. E nós vamos começar explicando por que nós estamos convidando o Jorge para ser o nosso profissional do ano. Primeiro, porque ele gosta de esporte, né? Ele teve um depoimento maravilhoso sobre o gosto dele por esporte. Mas ele é um profissional que é totalmente dessa nossa geração, ele é joinvilense, ele é formado aqui em Joinville no seu curso técnico, escola técnica. Ele foi fazer a faculdade dele lá em Florianópolis. Durante a faculdade, ele já começou a trabalhar num escritório de cálculo estrutural, e quando ele se formou, ele se tornou sócio desses profissionais de cálculo estrutural, e só que mandaram ele, em vez de Florianópolis, mandaram ele para Curitiba. Aí de Curitiba ele atendia clientes em Joinville e de clientes em Camboriú. Na primeira oportunidade, ele abriu mão da sociedade, criou o próprio escritório, a própria empresa, se estabeleceu em Joinville. Aqui hoje ele, então, tem a base dele, além de ter aquele escritório, ele deu aula, formou muito bons profissionais na UDESC. Ele tem uma empresa, o filho dele hoje já é o braço direito dele na empresa, uma empresa com muitas obras, uma empresa que é construtora, é incorporadora e é locadora. E continua fazendo projeto. Esses dias ele me mandou uma foto, e pegou um pedaço da mesa em que ele estava trabalhando, e em cima da mesa tinha uma escala triangular. Eu falei, Jorge, escala triangular? Há quanto tempo não vejo isso? Aí ele me explicou o método do trabalho dele. Na realidade, a parte pessoal dele, ele ainda faz muito papel, e depois a equipe transforma isso tudo em. Então, Jorge, parabéns. Você realmente é o nome que nós entendemos que melhor representa o CAJ nos seus 70 anos. Venha receber a sua placa, por favor. Era seu colega no tênis clube, pode entregar a placa. O Jorge, uma pessoa aqui eu admiro muito, foi meu atleta de natação, depois foi nosso vice-presidente no tênis clube, pai de um atleta nossa também, e ele tem uma marca registrada. Os prédios dele, eu tenho apartamentos no prédio dele,
uma marcha registrada, onde tem uma piscina de 25 metros para o pessoal nadar. Jorge, meus parabéns. Você realmente merece essa homenagem. Eu vou ler. Leia. Pelos serviços prestados à comunidade no desenvolvimento de cálculos estruturais e aplicações, como empresário da construção civil, professor de curso de Direito Civil da UDESC e grande impulsor das atividades esportivas que o consagraram mundialmente, foi vindo 16 de julho de 2025. Jorge Herbert Meyer, título de profissional do ano 2020. Engenheiro civil. Obrigado. Você quer? Boa noite para todos. Eu fiquei muito contente com o convite do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville para receber essa homenagem. E me senti realmente muito honrado em estar aqui hoje presente e podendo ver diversos amigos, o Jurandir, da época de trabalho da Tupi, o Gerson, colega de faculdade, o Dítico, e entre outros que estão aqui presentes. Só para fazer umas poucas palavras da minha vida profissional, eu entrei na faculdade em 73 e já comecei a estagiar como num escritório de cálculo estrutural. Então foram até hoje praticamente 52 anos trabalhando em estruturas de edifícios. E nesse período de 52 anos, fiz diversas obras, algumas mais arrojadas, algumas menos, e tive que estudar bastante em determinadas obras. Esse ano eu tive a felicidade de chegar na obra número 1000. Então nós estamos na obra número 1004 agora, se não me engano. Mas esse ano nós batemos a obra número 1000. Também nesse percurso da minha vida profissional, durante aproximadamente 40 anos, eu dei aula na UDESC. E eu me sinto muito gratificado que muitos desses meus alunos hoje estão efetivando grandes obras de engenharia. É uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida profissional. Queria também agradecer a todos aqueles que me acompanharam nessa trajetória. Minha família, o Juca, que é o João, meu filho, que hoje é meu braço direito na construção com sua esposa Adricon. O Joselito, que não está aqui presente, que já está há 35 anos comigo e praticamente a parte operacional do escritório é ele que faz. E também minha companheira Romy, que me ajuda bastante na parte esportiva. Então nós ainda temos muitos sonhos para realizar em grandes aventuras. Estamos planejando de subida de altas montanhas e ela sempre está junto comigo nessa parte. Então eu queria dizer obrigado a todos vocês e eu me sinto realmente muito feliz com essa homenagem. Muito obrigado. Mais merecido. E contamos muito com você. O exemplo de você é realmente inspirador. Parabéns. E nós temos, então, 2 amigos, os engenheiros, esse ano para destacar. Porque fizemos os 70 anos e o CUIBIT, e a gente também gosta de ser homenageado. Também gosta de ser reconhecido. Isso é importante. O nosso trabalho é voluntário. Se a gente não tiver o reconhecimento, se a gente não tiver a homenagem, a gente fica um pouco sem brilho, um pouco frustrado. E fomos homenageados na nossa Câmara de Vereadores de Joinville. Fomos homenageados pelo presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, que é nosso colega, o vereador Pedro Machado, que eu conheço há pouco tempo, apesar de sermos vizinhos há muitos anos. Ele me representa a comunidade de Piraberaba, ele mora em Piraberaba, e eu tenho uma propriedade, aliás, foi a minha primeira propriedade, que eu comprei na década de 70,
quando eu ainda não tinha 30 anos, na realidade. Eu tenho essa propriedade até hoje, e hoje eu tenho muito mais do só a casinha que eu comprei lá. Mas, e gosto muito da região, os nossos amigos, a professora Marli, que foi diretora da nossa escola na Pula por muitos anos, e hoje é a nossa presidente da associação, sabe o quanto essa região para nós é importante. O Diego, coincidentemente, é daquela região. E quando nós comentamos, estávamos fazendo 70 anos, ele fez questão de dizer: nós vamos homenagear o Centro de Engenheiros na Câmara do Vereador do Jangueiro. E fomos homenagear, uma homenagem muito bonita, também está em clube. Infelizmente, o Diego, e dia da homenagem, tinha uma agenda em Brasília com o prefeito, mas mandou para nós, lá de Brasília, uma mensagem, os dois nos festejando esses 70 anos que a Câmara de Vereadores estava nos oferecendo. Então eu chamo o Diego para receber o de Alfredo a sua homenagem de amigo do profissional. O Centro de Engenheiros em Joinville, PJ, concede ao vereador Diego Machado o título de Amigo do Engenheiro 2024, pelos seus atos praticados no comando da Câmara de Vereadores de Joinville, mostrando grande sensibilidade com as demandas dos cidadãos joinvilenses e uma grande abertura nas demandas das associações comunitárias. Foi o autor da homenagem do CAJ pela passagem dos seus 70 anos, 2016 de julho de 2025. Gente, boa noite. Agora, quero primeiro agradecer a CAJ, a pessoa do Rogério, o presidente, do Cucine, do presidente da CAJ, e todos que fazem parte, de uma forma especial, seu Giovanni, que está aqui, um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que nós já sentamos para tomar algum café, algumas vezes sobre política. Quero cumprimentar também a nossa sempre vereadora, dona Marieta Dorita, até que sou Anselmo, família também que contribuiu muito, principalmente com aquela região lá de Piraberaba. Também o Jorge, nosso homenageado boi, deputado Matheus também, justa homenagem. Secretário Marcel, também representando aí todo o executivo. E de forma especial também quero cumprimentar a dona Marli, aqui, que é uma conselheira que eu tenho também, né? Sua também, né? Mas eu levamos alguma bronca dela, nós dois. Vamos levar mão. Vival Colê está aqui. Enfim, gente, para nós é um momento especial. E o Possírio antes falou um negócio que é verdade. Para nós, estamos todos os dias trabalhando e a gente não trabalha, né, deputado Matheus, com a intenção de ser homenageado, de ser reconhecido, até porque a gente colocou o nosso nome à disposição. E isso que nós fazemos não é profissão, é missão. E qualquer reconhecimento que venha, ele vem de uma forma natural. É devido ao trabalho que foi apresentado. Você não faz o trabalho, não desenvolve o mandato, não estabelece metas, não bate as metas do mandato pensando em ser reconhecido. É porque você defende aquelas bandeiras, você defende aqueles objetivos. E na Câmara de Vereadores nós temos lá 19 vereadores, cada um com as suas convicções, cada um com as suas bandeiras, alguns com bandeiras mais ideológicas, outros com bandeiras mais definidas, como a questão da causa animal. Nós temos também vereadores identificados de forma especial com alguma região. Então nós temos lá 19 vereadores, um totalmente diferente do outro. E para nós, e nesse momento estou na presidência da Câmara, você administrar outras 18 cabeças, pensamentos diferentes, personalidades fortes, e conseguir fazer com que a Câmara
trabalhe para o joinvilense também é uma missão árdua, porque não é só o nosso mandato. Você ser presidente da Câmara, você tem que cuidar do seu mandato, cuidar das suas demandas, da sua base eleitoral e ainda tem uma estrutura, tem um poder para administrar. Porque você é a figura do poder legislativo. E os vereadores estão ali. Todos eles, independente da sua ideologia, do seu partido, o direito garantido nas urnas de estar ali. E a gente fazer essa administração muitas vezes é difícil. Nem só a administração do poder em si, das questões administrativas, de manter as questões administrativas da Câmara, mas administrar de fato a questão política. Talvez é o grande desafio que nós temos. E manter isso alinhado com os outros poderes, o executivo, o judiciário, e a gente tem que se esforçar em relação a isso. E muitas vezes, e quase todas as vezes, muito cobrados, e com razão, e a gente escolheu isso. E pensaram que tem o bônus, mas também tem o ônus. Então, quando nós colocamos o nosso nome à disposição, nós sabíamos que seria muito colegas. Isso faz parte do processo e nós não temos meio direito de reclamar, porque faz parte, as pessoas têm que cobrar. E nós já estamos acostumados. O que nós não estamos acostumados é com reconhecimento, é com homenagem. E quando isso acontece, de fato é algo excepcional, é algo diferente, é algo que foge totalmente do nosso dia a dia. E por isso que a gente se emociona. É por isso que a gente fica feliz. Porque a gente sabe o quanto que a gente dá brilho todos os dias, o quanto que a gente se dedica. E aí, falo de forma especial da minha rotina, onde eu acordo todos os dias às 4h45 da manhã, né? Vou lá fazer meus exercícios com a minha esposa, 6h30, 6:45 eu estou na rua e nunca chego em casa antes das 10, 11 horas da noite. Isso não é época de eleição, não é em campanha eleitoral. Isso é o nosso dia a dia. E final de semana com as obrigações com a comunidade, das mais variadas formas. Ele me acompanha no Instagram, ali no WhatsApp, de vez em quando ele me responde, inclusive. Eu tenho 3 filhas, peguei. Tem semanas, que eu vejo as minhas filhas no final de semana. Quando eu saio, elas estão dormindo, quando eu volto, elas já estão dormindo. Então, também, eu sempre falo que isso é, Matheus, tanto para mim quanto para você, não é profissão, isso é missão. A gente tem que gostar muito disso. E só gostando de muito, lógico, tem que ter preparo, tem que se preparar, tem que ter competência, uma série de outros atributos que também precisa. Mas, acima de tudo, tem que amar profundamente essa missão que a gente assumiu. Porque é uma vida de renúncia, é uma vida de muita exaustão física e principalmente psicológica, e só quem está sabe de fato o que é. A exposição, tudo que existe, tudo que acontece de errado, nós somos os culpados, e a gente aprende a conviver com isso. Mas a gente tem que levantar a cabeça. E a gente tem que saber o nosso valor. E a nossa reeleição agora, tanto a Câmara quanto a presidência, mostrou. Foi um sinal de que nós estamos no caminho certo. Isso nos fortalece. Antes de eu ser presidente da Câmara, eu fui, por 2 anos, presidente da Comissão de Urbanismo. E ali eu me aproximei muito das entidades. Não só da CAJ, mas da VPN, da CDL, da CIG, de todas as entidades. A gente conversava aqui antes. Para nós que somos vereadores, e nós estamos todos os dias debatendo projetos que são extremamente sensíveis à comunidade, ao dia a dia do joinvilense, e o Marcel sabe muito bem disso, porque é diretamente ligado com a pasta dele, questão de zoneamento, de expansão urbana, que mexe muito com a vida do joinvilense lá na ponta, que é algo que ele sente imediatamente. Para nós que não temos uma formação específica naquela área, a minha formação é administradora, a minha especialização, a minha pós-graduação é em comunicação. Se a gente não tiver o apoio e a participação das entidades, discutindo, nos dando dicas, mas dando apoio, nós ficamos inseguros também. A gente vai aprendendo. Né? Estou no meu 5º ano e vereador é de tudo pouco. É um pouco de engenheiro, mas principalmente ele é psicólogo. Psicólogo talvez é a profissão que a gente mais se identifica. Mas, para mim, que sou um vereador, onde as minhas bandeiras estão muito ligadas à questão da infraestrutura, e o meu mandato é sempre pautado em cima de obras ligadas a questões de infraestrutura. Lógico que a gente trata de outras bandeiras também, mas principalmente essa.
essa profissão do engenheiro, principalmente engenheiro civil de forma muito específica, está muito ligada ao nosso CODAP. Tanto é que eu tenho na minha assessoria o engenheiro civil, justamente para nos ajudar com essas demandas. Então aí a gente se aproximou da CEAJOP, tivemos a oportunidade de discutir inúmeros projetos, de convidar para muitas reuniões importantes. Esses 2 anos da Comissão de Urbanismo, nós conseguimos fazer a revisão do plano diretor da cidade de Joinville, estava parado para ser analisado desde 2018, conseguimos fazer em 2021, quando nós assumimos na presidência, com o apoio dos outros vereadores, conseguimos avançar com a lei, ele foi a primeira Câmara de Santa Catarina que aprovou a lei do VECU, os rios nas áreas urbanas consolidadas, um trabalho muito forte junto com a CEPUR, junto com a SAMA, com a Procuradoria do Município e com a Câmara de Vereadores. Esse trabalho em conjunto, em paralelo com o Executivo, e nós entendendo a necessidade, conseguimos ser a primeira Câmara de Santa Catarina a aprovar uma lei que trata do recuo dos rios nas áreas urbanas consolidadas, assim que o Congresso Nacional aprovou a mudança para o Código Florestal. E aí nós poderíamos citar vários outros processos, como as discussões relacionadas à questão de regularização fundiária, a qual nós tivemos muitos debates e avanços também por conta das discussões que nós levamos à Câmara. Mas não vou me estender por si. Quero só agradecer. Agradecer a vocês, agradecer a parceria, não agradecer apenas por esse reconhecimento, mas agradecer pela sensibilidade que a CEAJOP tem e quando é convidada a participar das discussões, participa. E participa com o intuito de contribuir, de ajudar, de dar a visão ao profissional, a missão técnica dos projetos. E nós tivemos essa oportunidade muitas vezes. Então, é esse o meu agradecimento. O conhecimento, pela placa, mas também, principalmente, pela parceria que a CEAJOP tem conosco, comigo, com a Câmara de Vereadores. Tá bom, Neto? Muito obrigado a todos e Deus abençoe. Obrigado, vereador Diego. Dados estudantes, estamos muito lisonjeados e muito satisfeitos de ver que temos à frente do nosso legislativo pessoas com preparo, com espírito comunitário e muita energia para a realização. Muito obrigado. E o nosso outro amigo do engenheiro, porque o ano era 70 anos, e nós também fomos homenageados na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E um joinvilense também, Nathan, foi quem nos convidou a essa homenagem. E para grata satisfação nossa, esse deputado estadual ele é filho de 2 profissionais da engenharia. Não é bem engenharia, é agronomia, mas é engenharia agronômica. Mas são 2 pessoas em que a comunidade reconhece o valor enorme, muitos vezes lembrados em conversas que eu tenho lá com projetos que a gente acaba desenvolvendo com os vizinhos. Mas na época da nossa fundação, recentemente, inclusive, eu fui visitando um colega, ele disse, quando eu era pequeno, a cada 15 dias, o casal Cadu, o bolinho dos dois passava aqui para ver com meu pai o que precisava, o que não precisava, as experiências que estavam sendo feitas. Infelizmente, os serviços têm tempo. E eu me pergunto, como é possível isso tem esse tipo? O mundo é para evoluir, não é para dar para trás. Mas, e fica o registro para enaltecer o quanto vocês são importantes, o quanto a engenharia é importante, a agronomia é importante. E para nós, vocês têm um filho que nos homenageado. Então eu vou convidar vocês a dar ao Matheus a nossa homenagem.
Calma lá. Não basta, né? O Centro de Engenheiros de Joinville, CAJ, concede ao deputado estadual Matheus Andrés Pedorim o título de Amigo do Engenheiro de 2024, pelos seus atos praticados como deputado representando Joinville, mostrando grande sensibilidade com as demandas dos cidadãos catarinenses. Foi autor da homenagem ao CAJ na Alesc pela passagem dos 70 anos. Joinville, 16 de junho de 2025. Já. Obrigado. Muito boa noite a todos, a todas. Boa noite, Sr. Jurandir, representando aqui o pessoal que é jovem há mais tempo. Ao seu Jorge aqui, o nosso homenageado, o nosso Pelé, né, Rogério? O Pelé fez 1000 gols, ele fez 1000 obras. Rogério, presidente, todos vocês, né, minha mãe, Dona Marli, seus nomes a todas as mulheres aqui presentes. Diego, meu colega aqui de profissão, de missão, como você bem disse, né? De função, de dedicação. O Marcelo também aqui representando o executivo. O mundo carece de engenheiros e arquitetos. A gente vê uma diminuição no número de formados. Isso é preocupante, porque por mais que a tecnologia avance, esse músculo precisa continuar sendo exercitado como vocês sempre exercitaram. A geração que está vindo está usando cada vez menos a lógica, os cálculos, tudo isso que demanda muito conhecimento, muito preparo, muita disciplina. Tudo isso que a engenharia, a arquitetura, a agronomia demandam. E aqui no CAJ, esse músculo, ele é muito exercitado. E tem outro músculo que é muito exercitado aqui também, que é o do voluntariado. Aí é o coração. Então aqui vocês juntam dois órgãos super importantes, que é o cérebro e o coração. E eu posso dizer que eu decidi entrar para a vida pública usando esses dois músculos, usando esses dois órgãos, juntando a razão e a emoção e a vontade de participar dessa missão, Diego, de ajudar o próximo, de com as nossas ações, com os nossos atos, tornar a vida da comunidade um pouquinho melhor, um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais calculada e planejada, como deveria ser. E realmente, ser homenageado é algo que a gente não espera, a gente não trabalha para isso. Mas é muito gratificante. É muito bom saber que pessoas deste gabarito estão reconhecendo o nosso trabalho. Ou seja, alguma coisa certa a gente está fazendo. E isso nos dá força para continuar. Para continuar exercitando o músculo do cérebro, para continuar exercitando o músculo do coração. Muito obrigado, CJ. Mais 70 vezes 7 anos de vida, né, e que a gente possa estar aqui com as próximas gerações, continuando esse belo trabalho de engenharia, de arquitetura, de política, de bem-estar da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Também são palavras que nos envaidecem, nos fortalecem e justificam a nossa existência de ser. E são, assim, realmente cheias de estímulos para que a gente continue e a gente atinja esses 70 vezes 70, 7 vezes 70, ou seja, os números são infinitos, né? Portanto, realmente à disposição. Então, nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos a presença de todos. Eu deixo, nesse momento, a palavra para alguém que queira representar a plateia e saudar a comunidade. O Peter, seu colega de turma.
Não foi seu aluno, né? Foi parceira? Foi parceiro. Políticos. Eu queria, na verdade, falar algumas coisas, porque não é pois a palavra certa, mas eu gostaria de dirigir algumas palavras, principalmente ao Jorge, a quem eu conheci praticamente desde criança, né? E somos egressos de Joinville na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o Gerson, que também hoje veio da nossa turma, reformando-se. E o Jorge foi meu colega por muitos anos, como professor na UTES. Formou um time gigantesco de calculistas de primeira grandeza. Deixou aqui o conceito de justiça e de retidão. Eu digo isso porque o Jorge, ao longo da vida dele, sempre estudou. Eu cansava de encontrar o Jorge, às vezes, vindo de São Paulo, no aeroporto, e ele com uma sacola dele, aí ele mostrava para mim os livros, alguns ele dava para os alunos, e outros ele trazia para ele aprender um pouco mais. O Mateus, eu conheço praticamente de criancinha, porque trabalhei tanto com os Cadorim, Maria? Principalmente tu, mas tu também na 25, fosse um grande baluarte. E eu digo que esses dois, não excetuando-se aqui o nosso presidente do Legislativo, mas esses dois, eles trazem para mim uma memória afetiva muito boa. Eles trazem um legado muito bom. As raízes do Anselmo e da Maria vão perpetuar aqui nesse jovem que eu acho que é brilhante e vai ter um futuro muito bom. E o Jorge, bem, o Jorge eu não posso falar muito porque ele sempre foi uma referência. Aonde quer que eu me encontrasse, se alguém falava em cálculo, vejo, era o teu pai. Esse cara, ele cansou de mostrar exemplos de cálculo que para muitos era impossível. Principalmente em Balneário Camboriú e lá em São Paulo, no como é que é aquele grande conjunto lá da agora de São Paulo, Alphaville, isso. E eu posso dizer assim que isso só me enchia de orgulho. E hoje eu sou desenvolvido, estava mandando. O Diego, ele vem de uma região muito boa. O Diego tem uma estirpe muito boa, conheço muita coisa dele através deste meu, eu digo quase irmão. Nós nos criamos desde assim, Rua Jaraguá. O pai dele era o goleiro do Caxias. Imagina você morar num bairro América, onde todo mundo torcia pela América, e nós dois éramos caxienses. Eu, porque um tio meu era da diretoria e me levava para o jogo, e porque eu era quase vizinho do Zeca. Conheço a família inteira. Então eu posso dizer hoje, eu não podia deixar de vir. Olhando alguns ex-alunos, eu fico muito contente. Olhando a família do Jorge, é muito linda. Olhando meus ex-amigos e história de Juiz, eu com muito orgulho vejo, nossa, eu, e honestamente, para quem quiser ouvir, eu sou membro do CONFAM, que é o Conselho de Patrimônio Histórico de Juiz, com muito orgulho.
representando a nossa entidade. E quero continuar lá porque eu acho que Joinville merece esse trabalho com pessoas que conhecem. Não é? É isso aí. Eu acho que nós, hoje, estamos fazendo uma coisa muito linda que, infelizmente, a sociedade não enxerga dessa maneira. Mas eu acho que nós, constitucionais, temos que enxergar. Parabéns à diretoria passada, através do Pussi e do Fredo. Parabéns à nossa diretoria, porque eu faço parte dessa diretoria maravilhosa do Rogério. E parabéns a esses homenageados que eu me sinto homenageado junto, porque vocês são história de gente. Parabéns. Muito obrigado, Dieter. Você faz parte dessa história. Seu pai é um dos fundadores do CSJ. Trabalhou muito na causa do CSJ. Também na professor, faculdade de engenharia, também foi professor. Tem muita linhagem, um dos fundadores. Eu gostaria então de passar a palavra ao Rogério, as considerações finais do nosso encontro. Depois dessa gigante para do nosso diretor, assim, as details, eu tenho muito o que falar. É uma satisfação a gente ver toda essa história, né? Eu não sou do Erdinês, estou aqui, mas já estou aqui há mais de 30 anos, né? Já me sinto mais joinvilense do que carioca de onde eu vim, né? Mas eu acho muito bacana essa história contada pelos meus antecedentes aqui, meus antecessores. É uma alegria muito grande a gente ver essa homenagear as pessoas que fizeram por merecer, né? E então é uma satisfação muito grande para a gente. Então, dou por encerrado. Posso encerrar? Isso, Vitor, avisa que nós temos um segredinho aí. temos uma surpresinha, né? Que é um jantar oferecido pelo nosso eterno presidente também, Júlio Fiukoski, que está lá na cozinha, né? Então a gente vai servir logo a seguir. É isso, vocês. Então agradecemos muito a presença de todos e vamos comemorar agora juntos no jantar. Obrigado.